Bem, pessoal, esse problema traz uma aplicação do conceito de trabalho na mitocôndria. Então, vejamos, em uma célula típica, a diferença total de potencial através da membrana interna da mitocôndria é de 200 milivolts, sendo atribuída a um potencial de membrana de 140 milivolts e mais 60 milivolts devido a uma diferença de pH de uma unidade. O que quer dizer isso? Bom, nós temos na mitocôndria, na membrana interna, nós temos o espaço intermembranas e o espaço da matriz. No espaço intermembranas tem uma predominância de cargas positivas e aqui na matriz negativa. Isso contribui para uma diferença de potencial de membrana de 140 milivolts. E além disso, na região intermembranas, nós temos mais prótons do que na região da matriz, de modo que há uma diferença de pH de uma unidade. Aqui na região intermembranas, o pH é 7, e aqui, onde tem menos próton, o pH é 8. Isso também contribui com uma diferença de potencial de 60 milivolts. Então, no total, aqui existe uma diferença de potencial de 200 milivolts. E o próton, ele, de modo que quando ele passa através da membrana, ele realiza um trabalho. E a ATP sintase fica ancorada na membrana e ela tem um canal por onde o próton passa. Quando o próton entra na ação do campo elétrico que está dentro dessa membrana, ele sente uma força grande e com isso, ao atravessar a membrana, ele realiza um trabalho que de alguma forma pouco conhecida, a ATPase consegue usar esse trabalho para unir a molécula de ADP com o fosfato e produzir ATP. Ou seja, ela aproveita esse trabalho na passagem do próton para sintetizar ATP dentro da matriz mitocondrial. Então vejamos, a ATP sintase pode tanto sintetizar ATP, recolhendo a energia da força próton motriz, quanto bombear prótons contra o seu gradiente eletroquímico, pela hidrólise de ATP. Ou seja, outra coisa que a ATPase faz é hidrolisar ATP e fazer o próton voltar, ou seja, bombear o próton no sentido contrário, gastando ATP. Ou seja, quando o próton entra, sintetiza ATP. Quando ela faz ele voltar, aí ela gasta ATP. Agora vem a questão proposta. Se a energia para sintetizar ATP na mitocôndria é de 13 quilocalorias por mol, quantos prótons precisam passar pela ATP sintase para fornecer a energia da síntese de uma molécula de ATP? Ou seja, será que passando um próton só pela ATP sintase eu consigo realizar a síntese de um ATP? Ou precisam dois, ou três, ou quatro? Afinal, quantos prótons são necessários passar pela proteína ATP sintase para realizar a síntese de um ATP? Então, aqui recapitulando sobre a mitocôndria, só para ilustrar, eu tenho aqui o espaço intermembranas, onde o pH é 7, e o espaço da matriz em azul, onde o pH é 8. Aqui ancorada na membrana interna estão as ATP sintase em verde, essas proteínas, e quando o próton atravessa pelo canal da proteína, ele realiza um trabalho e de alguma forma a ATP sintase aproveita esse trabalho para sintetizar ATP. Então vamos fazer aos cálculos, né? O trabalho pela passagem de um próton pela membrana, quanto é? O trabalho é dado por EV.
ou seja, a carga vezes a voltagem, né? Porque o trabalho é também E vezes o campo elétrico vezes a distância. Mas o campo elétrico é V sobre D. Então D que ficou embaixo corta com D, então fica só EV. E é a carga e a voltagem é 200 milivolts que vai para 0,2 volts. Multiplicando eu tenho essa quantidade em joules, né? Mas isso é para a passagem de um único próton, o trabalho realizado por um único próton. Eu quero transformar isso para um mol de prótons. Então eu vou multiplicar esse valor pelo número de Avogadro, né? E aí eu vou obter 19,84 vezes 10 a 3 joules, tá? Mas aí eu ainda quero transformar isso em quilocalorias para um mol. Aí, sabendo que uma quilocaloria é igual a 4.186 joules, eu faço a transformação, divido por 4.186 e vou obter 4,74 quilocalorias por um mol de próton passando pela TPase. Aí, só que para sintetizar um mol de ATP eu preciso de 13 quilocalorias. Então, 4,74 não dá. 2 também não. 3 moles de prótons daria 3 vezes isso, dá 14,2. Aí sim seria suficiente porque é maior do que 13. Então, diria que 3 prótons, 3 moles de prótons geram 1 mol de ATP, ou 3 prótons geram 1 ATP.